Cabelo todo assanhado. Aí. Boa noite. Vamos dar continuidade à leitura da Bíblia. Ontem eu fiquei rouca e ontem eu estava extremamente cansada. Não é um cansaço só físico, não, gente. É um cansaço interno. Não é muito bom esse cansaço. Mas eu vou pro médico essa semana. Bom, a gente vai ler hoje Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, e dando continuidade, certo? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, boa noite, Jesus. Te pedimos que possa estar conosco neste momento, nos dando sabedoria, discernimento de vossas palavras, inteligência espiritual e força espiritual para praticá-la no nosso dia a dia. Por favor, permita que sempre o nosso lado do bem cresça e que nós possamos nos tornar não pessoas boas, porque podemos fazer de ponto de vista nosso, mas pessoas justas do vosso ponto de vista. Que o Senhor possa abençoar nosso planeta para que ele não desapareça, não seja destruído pelos inimigos de Deus, e que vós possa também abençoar a pátria dos peregrinos, que eles voltem a ajudar os seus descendentes a se tornar uma grande pátria como foi, que protegia todo mundo. Que o Senhor conserve os Estados Unidos sempre do vosso lado, protegendo e levantando justos que ali estão, Senhor. Por favor, esteja também com os países especiais para vós, para que eles cresçam. Permita que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte se unam como pátrias irmãs que verdadeiramente são escolhidas por vós. Que o Senhor possa estar aqui na América Latina, ajudando os justos da América Latina, ajudando aqueles que estão lutando para ficar do vosso lado. Esteja com o Brasil, Senhor. A pátria que o Senhor determinou que seria um dia celeiro do mundo, porque tem condição, deste terra boa, abençoada. Eu espero que tenha bastante justos na nossa terra para o Senhor poder salvá-la das garras de Satanás. Que eles não possam destruir vossa pátria como opção que fez vosso Filho feliz. Bondoso Pai, nós te pedimos que pelo poder do Espírito Santo substancial, o Senhor esteja com as autoridades justas, levantando elas para que elas honrem por estar ali na posição de proteger a nação brasileira e sua soberania. Que o Senhor toque na consciência das pessoas para que elas pensem não só nela, não só em dinheiro, porque não leva, infelizmente, nada daqui. Ninguém tem data marcada, Pai, para morrer. Ninguém sabe quando está indo. Tudo fica para trás. A não ser o que a gente fez de bom e de mal, que vai saber se ligamos com o céu ou com o inferno. Infelizmente, Pai, muitos não entendem o que é o inferno. Então, por favor, permita que essas pessoas também tenham visões espirituais de onde elas estão e para onde elas vão. Permita, Senhor, que nossas autoridades do executivo, judiciário, legislativo possam estar sendo justas com o Brasil, com a soberania, com a pátria da qual eles nasceram, para que assim possa proteger a soberania nacional e o seu povo. Bondoso Pai, tira o ódio do coração dos brasileiros, que nunca foi uma coisa que fizesse parte de nossa vida, Senhor. Então, por favor, acalma os corações, permita que esses três poderes se levantem para o bem da nação, do povo, que as Forças Armadas Federais e Estaduais se levantem ao bem a favor do povo e da soberania nacional, protegendo os justos e as famílias dos justos, Senhor. Seja ele onde quer que esteja, em qualquer lugar, que o Senhor coloque a mão sobre essas pessoas que pode, Pai, proteger a nossa nação e nosso povo. Que o Senhor possa também, Pai, dê condição dos patriotas que morreram na antiguidade, que foram justos, possa ajudar no Brasil. Que os santos que se sacrificaram pelos povo na antiguidade possa voltar e ajudar o Brasil. Que o Senhor abra os sentidos espirituais daquele que precisa saber de vós, da vossa verdade, das situações, para poder enxergar para onde eles estão caminhando, Pai. Chegou a hora de cumprir aquele versículo que foi dado pelos discípulos para agora, que nos últimos dias as pessoas teriam visões, sonhos, e poderia sim, Pai, acordar para um momento crucial da mudança que estamos prestes a ver acontecer. Toma posse do Brasil, das pessoas brasileiras, protege, Pai, todos que estão na linha de frente, principalmente a mãe verdadeira que está lutando pela paz do mundo e querendo que as pessoas se eduquem dentro do vosso padrão, não padrão de homens, mas de Deus. Abençoai todos aqueles que estão lutando do vosso lado, não deixa que o inimigo os destrua, Pai, independente de que religião eles estejam.
Te peço que abençoe e proteja em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Vamos lá? Vamos ver aqui. Eu acho que eu gripei de novo, tá incrível. Eu vou tomar própolis hoje. Vamos começar? 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 1. Paulo falando: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Eu grifei os santos. Porque, quer dizer, quem na igreja é santo? Quem na igreja é justo para você levar para a igreja as contendas? Quem não vai ser imparcial, né? Aí daqui a pouco eu leio um versículo sobre isso. Deixa eu ler mais um pouquinho. Não sabeis vós que os santos, de novo, não sabeis vós que os santos, alguém conhece santo na terra? Entre os homens comuns, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura dignos de julgar coisas mínimas? São dignos? Paulo faz uma pergunta, né? Ou, aliás, desculpa, são indignos de julgar coisas mínimas? Paulo faz uma pergunta. Mas respondendo Paulo com a resposta de Paulo, vou ler aqui. Diz assim, Romanos 3. Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 10, 11, diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ou seja, para julgar teria que ser justo, não existe justo. Em Romanos 3 ele já tinha falado isso. Então a gente tem que ver que infelizmente não há justo. Então a contenda do mundo, como disse Jesus, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, certo? Deixa eu ver Lucas 20 se é isso. Eu acho que é 20 mesmo. Aqui, ó. Em Lucas 20, Jesus falando diz, mostra-me, né, sobre imposto. Ele disse, mostra quem está no dinário, que é a moeda. Aí eles disseram, quem é? Eles disseram, é César. Então ele disse, dai, portanto, a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, olhe bem, isso está em Lucas 20, capítulo 20, versículos 20 e 24, ok? Então, como não há justo entre os que estar com Deus, você vai levar problemas de César, o problema do mundo para o mundo, ser julgado pela justiça. E se o juiz for injusto? Bom, ele acerta com Deus. Infelizmente, todo mundo que vai acertar com Deus vai acertar com a coisa mais preciosa que tem, a saúde e a vida. Infelizmente. Mas, irmão, vai ao juízo com o irmão, isto perante os infiéis. Mas aí eu botei de novo o César para a gente entender. Ok? Na verdade, é já realmente uma falha entre vós. Tendes demanda um com os outros. Mas na igreja há demandas, né? Existia no passado, existe no presente. Até as pessoas tirar os defeitos de dentro, as naturezas decaídas, que é a falha de personalidade e caráter, as pessoas vão ter demanda até aprender a viver como irmãos perante Deus. Porque não sofreis antes o dano, mas vos mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos irmãos. Aí ele diz, quando você está criando injustiça e danos para uma pessoa que não é da mesma religião, denominação, que acredita em Deus e acredita no Messias, você está sendo injusto, né? Porque você está criando danos, ou seja, mentindo para se beneficiar. Aí diz Paulo, em 1 Coríntios 6,10, olha que interessante, não erreis, ele dá um conselho, nem os devassos, nem os idólatras, quem adora imagens, nem os adúlteros, aqueles que são casados e procuram mulher fora, nem os afeminados, nem os sodomitas, que faz o sexo com tudo, com bicho, com animal, com um monte de gente, nem ladrão, nem os avarentos, nem bêbado, nem maldizente, que joga praga os outros, maldizer os outros. Os roubadores herdarão o reino de Deus. Começando que o reino de Deus começa na terra. Então, se eu estou errando, eu estou pecando, que o povo só fala de uma coisa, né?
das blasfêmias do Espírito Santo, mas são inúmeros as coisas que nós não podemos fazer. E se a gente faz, a gente está se conectando com Satanás e não vamos poder dar o reino de Deus. E o que alguns têm sido, mas às vezes sido lavado, mas às vezes sido santificado, mas justificado em nome de Jesus Cristo. Alguns eram assim e aceitaram e se arrependeram. Gente, tem que lembrar de outra coisa também que Paulo fala. Gálatas 6,7, que ainda vai chegar lá. Né? Por exemplo, a pessoa foi lavada no sangue de Cristo já, acreditou que Jesus veio como Filho de Deus, ensinou aquilo tudo e mandou a gente praticar as palavras dele para até preparar-nos para a segunda vinda. E você vai e tal, se modifica e depois você volta a fazer a mesma coisa. É debochar de Deus. Se você sabe que é errado e você diz que é um de cristão, você está zombando de Deus, como diz Gálatas 7. De Deus ninguém zomba. Tudo que você plantou, certamente colherás. Chegamos o ano da colheita, começando agora em 2024. Por favor, acordem. Todas as coisas injustas me são... todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Se tem coisa que você vai fazer e vai magoar, escandalizar outro irmão, mesmo você sabendo que perante o céu não tem erros, falando não de pecado, de coisas simples. Então você pode evitar fazer para não matar os irmãos. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por ela. Ou seja, se você é amante do dinheiro, amante de bebida não é lícita, tem outras coisas lícitas. Você não pode deixar assim. Deus diz, passa isso, mas se qualquer coisa que você faz vira vício, deixa de ser lícita para ser ilícita. E aí ele vai falar dos alimentos. Os alimentos são para o estômago, o estômago são para o alimento. Deus, porém, aniquilará todo um como o outro. Ou seja, só quem fica o quê? As coisas espirituais. É isso que Paulo está tentando dizer, certo? Porque o alimento é se desfeito quando você morre, o estômago também. Mas o corpo não é para fornicação. O que é fornicação, mestre? Vamos lá. Paulo diz aqui em... Cadê? Eu acho que eu não botei. 15. Deixa eu ver, é grande, viu? Paulo diz que aqui nesse versículo que fornicação é sexo entre pessoas solteiras. Ou seja, o adultério é quando um deles é casado, né? Então tá adulterando. E aquele que está praticando sexo com aquele que é casado, mesmo ele sendo solteiro, ou não é seu marido, você não legalizou perante os céus, então é fornicação, sexo entre pessoas solteiras. Então diz assim, cadê? Não mentiu, só que eu me perdi. Assim, já sei, tô aqui já. Mas o corpo não é para fornicação, que é sexo entre pessoas solteiras, né? E se for com alguém casado, além de fornicação, é adultério. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitou nós pelo poder dos dois, de Deus e de Jesus, né? Então, dois tipos. Ressuscitar é parar, é ter vida espiritual, parar de fazer as coisas erradas, parar de fazer os erros, parar de pecar, ok? Não sabeis que vossos corpos são membro de Cristo? Deveria ser, né? Tornai, pois, membro de Cristo e farei membro de uma... E você acredita em Cristo tudo, mas você, em vez de ser membro de Cristo, você faz do seu corpo um com a meretriz? Não, não está certo. Ou seja, se você diz que é cristão e se prostitui, você está indo à igreja e não está se salvando. Porque você deveria estar se purificando para se tornar santo e justo e o Espírito Santo poder habitar com iluminação, com intuição, com coisas boas, né? Porque o Espírito Santo só fica com templos limpos. Lembrando que quando, vou ler daqui a pouco, quando quando Salomão prostituiu o templo, Deus tirou ele da lista. A Bíblia diz que ele não ascendeu os céus. Então, você é membro de Cristo? Ele faz uma pergunta. Se é, como pode pegar os membros de Cristo e fazer membro com a prostituta? Por certo, não sabeis que, se juntando com a meretriz, faz um corpo com ela? Gente, olha como isso é sério.
Se você se junta no adultério, ou na prostituição, ou na fornicação, você está fazendo o corpo. Todos os espíritos malignos que estão com aquela pessoa passa para você também. Porque serão, porque serão disso, dois em uma só carne. Ou seja, todo pecado, ele vai dizer, é fora do corpo, mas esse é mais sério. Mas o que se junta com o Senhor é um no Espírito. Se eu estou tentando viver com o Senhor, eu vou me tornar um com o Espírito de Deus e vou melhorar a cada dia. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo, ou seja, tanto o espiritual como o físico, porque contamina o seu espírito. Você vai fazer um corpo só, juntou o corpo físico e o corpo espiritual, todas as coisas físicas e espirituais, tanto doenças venéreas, etc., como as doenças espirituais e as influências espirituais vai passar para a pessoa. Ou não sabeis que vosso corpo é o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Porventura, Deus, que não sois de vós mesmo? Então, segundo a Reis, eu botei aqui para você lembrar que para ser o Espírito de Deus tem que ser justo, tem que ser santo. Aí diz aqui, ó, ele levou os deuses para dentro do templo e tal. Se você quiser, lê 1 Reis 11 todo. Eu vou começar do novo. Porque o Senhor indignou-se contra Salomão. Porquanto desviaram o coração do Senhor. Ele se afastou de Deus, começou a praticar coisas erradas e seguiu outros deuses. E o Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe apareceu acerca dessa matéria, lhe tinha dado ordem que não andasse segundo os outros deuses. Porém, não agradou o Senhor que lhe ordenou. E porque o Senhor disse a Salomão, visto que houve isto em ti, que não guardasse o meu conserto, olhe bem, você se junta com outro Deus, e quando você bebe, quando se prostitui, quando rouba, quando fala mal, quando maldiz, tudo isso, né? E aí ele disse, ó, que não guardou o conceito, os meus conceitos, o meu estatuto é um contrato e conceito também é uma lei, né? Estatutos, no estatuto diz como deve ser coordenada uma associação, uma coisa, ou seja, quando deve ser coordenada a nossa vida quando estamos com Deus, certo? E aí ele diz, resgatarei cadê? Que não guardaste os meus mandamentos que te dei, certamente resgarei de ti o reino que te dei e darei ao teu servo. E isso aconteceu, entendeu? Então isso é muito sério, muito sério. Se nós estivermos errando, nós estamos fazendo corpo com Satanás e não com Deus, ok? Certo? Então, essa é a leitura de hoje. Espero que você tenha gostado, quem vai ouvir depois. Que vamos orar para Deus nos abençoar, nos tornar fortes para resistir aos maus, os internos e os externos. Boa noite, Pai Celestial. Nós te agradecemos por esse mais um dia, te pedindo que o Senhor possa aceitar nossa leitura e fazer com que entre na nossa mente e desça para o nosso coração para sentirmos a vossa palavra, a palavra de vosso Filho, para que assim, Pai, possamos viver na segunda vinda do Messias, segundo a determinação do Espírito Santo substancial. Te pedimos, Pai Celestiais, que possa nos guiar pelos verdadeiros pais, para que possamos nos tornar cada dia mais filhos e filhas vossos, praticando vossos estatutos, vossos ensinamentos, vossa palavra. Como Jesus disse, as palavras julgarão nos últimos dias. A palavra da segunda vinda julgará cada um de nós. Nós sabemos a verdade, Senhor, não temos desculpa para estar errando. Então, por favor, coloque em nós um espírito forte para vencer a nós mesmos e vencer nosso ambiente. Te peço que abençoe todos que vão assistir agora e depois, nos colocando sempre, Pai, sobre vossa proteção e vosso guia, para que o Senhor dirija a nossa vida, tome posse dela e faça segundo a vossa vontade. Te peço que abençoe a todos os que estão assistindo agora e depois, em nome de Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Boa noite a todos, obrigada. Se Deus permitir, amanhã eu estou de volta.